Olá, gente! A aula de hoje vai falar da regulação do sistema gastrointestinal. Inicialmente, vamos falar dos mecanismos de regulação desse sistema. O primeiro deles, a regulação endócrina. Nós observamos que uma célula enteroendócrina, ela produz um peptídeo regulador ou um hormônio que é lançado na corrente sanguínea e vai atingir a célula-alvo ou órgão-alvo, que contém os receptores específicos para essas substâncias. Na regulação parácrina, a célula enteroendócrina ela vai produzir um mensageiro químico, um peptídeo regulador, que será lançado na região intersticial. Essas substâncias vão atuar em receptores específicos que estão presentes nas células vizinhas. Ela também pode atuar nos receptores que estão presentes na própria célula que secretou um peptídeo regulador ou mensageiro químico. Aí nós temos um caso de regulação apácrina. O próximo tipo de regulação é a regulação neurócrina, onde nós temos a participação do neurônio que vai produzir neurotransmissores ou neuromoduladores que serão lançados na região próxima às células efetoras que contém também esses receptores específicos. Na regulação imunitária ou justácrina, nós temos aí a participação do sistema imune, cujas células irão produzir substâncias que irão ser lançadas na região, na vizinhança, onde o processo inflamatório estiver ocorrendo. E aí aquelas células que estão no entorno e que tiver os receptores específicos, serão aí sinalizadas. Vamos falar um pouco sobre o controle neural da função gastrointestinal. O sistema nervoso autônomo é aquele que vai ser responsável pela inervação do sistema gastrointestinal. Esse sistema ele vai ser subdividido em sistema nervoso autônomo intrínseco, cujos gânglios vão estar localizados na parede do trato gastrointestinal, e o sistema nervoso autônomo extrínseco, cujos gânglios vão estar localizados fora dessa parede. Aí nós temos os seguintes sistemas, o sistema nervoso entérico, representando aí esse sistema nervoso intrínseco, e o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, representando aí o sistema nervoso extrínseco. Sobre as características do sistema nervoso entérico, temos: forma uma rede neural que inerva o sistema gastrointestinal, está localizado na parede do sistema gastrointestinal, ou seja, tem uma localização intramural. É formado pelos plexos ganglionares maiores que se intercomunicam e por plexos aganglionares secundários e terciários que se comunicam com os plexos ganglionares por feixes de fibras nervosas. Esses plexos ganglionares maiores são nada mais, nada menos que o plexo mioentérico e o plexo submucoso. Apresentam cerca de 100 milhões de neurônios, número equivalente, quase lá, semelhante ao observado na medula espinal. É autônomo, ou seja, ele tem autoridade, autonomia para realizar a função de regulação do sistema gastrointestinal. Regula todas as funções motoras, secretoras e endócrinas do sistema gastrointestinal, e seus plexos fazem sinapses com fibras nervosas do sistema nervoso autônomo extrínseco, ou seja, o sistema nervoso autônomo parasimpático e o sistema nervoso autônomo simpático. Esses sistemas, eles funcionam, eles operam aí na modulação da atividade do sistema nervoso entérico, ou seja, eles podem aí aumentar ou diminuir a atividade do sistema nervoso entérico. Na figura aqui ilustrada, nós temos um corte longitudinal do trato gastrointestinal e um corte transversal desse mesmo trato. Aqui nós estamos observando
a localização do sistema nervoso entérico, né? Representado aí pelo plexo submucoso, localizado na submucosa, e o plexo mioentérico localizado entre os folhetos aí de músculo liso. Nessa figura B, nós podemos observar a localização melhor desses plexos. Percebam aí a intercomunicação deles por meio de fibras nervosas. Então, vamos falar um pouco sobre esses plexos ganglionares maiores que faz parte aí do sistema nervoso entérico. Então, nós temos aí, quanto à localização, um plexo externo e um plexo interno. Com relação a esse plexo externo, ele vai estar disposto ou distribuído nas camadas musculares lisas, circular e longitudinal. Ele é denominado como plexo mioentérico ou plexo de Auerbach e vai controlar aí todos os movimentos gastrointestinais, ou seja, movimentos peristálticos, movimentos de mistura, será justamente esse plexo que vai ser responsável. O plexo interno, ele vai estar localizado na submucosa e é representado aí pelo plexo submucoso ou plexo de Meissner. A função é justamente controlar a secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo, que acontece justamente ali na camada da mucosa. Se a gente observar a camada da mucosa, é onde vai acontecer esses processos de absorção, de secreção e também aí um fluxo intenso justamente para atender os processos absortivos locais. Na figura 3, nós temos o controle neural da parede do trato gastrointestinal, representado aqui pelo plexo, pelo intestino, pelo sistema nervoso entérico e pelo sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático. Observem que o sistema nervoso autônomo simpático mantém conexões tanto com o plexo mioentérico quanto com o plexo submucoso. Da mesma forma acontece com o sistema nervoso simpático. Observem também a presença de neurônios sensoriais que vão transmitir informação por meio de fibras nervosas aferentes, tanto para os plexos mioentérico e submucoso, que pertence aí ao sistema nervoso entérico, como também para o sistema nervoso autônomo, representados aí pelo simpático e parasimpático. Uma vez integrada aí a informação, a resposta vai ser enviada por meio de nervos eferentes. Justamente aí no caso do sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando eu trato da resposta emitida pelo sistema nervoso entérico, eu vou ter a participação de interneurônios que vão integrar essa resposta e vão encaminhá-las através das fibras nervosas eferentes, que vão aí abastecer os músculos, as células glandulares, enfim, toda essa parte em que a atividade se faz necessária. Então, fibras nervosas do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, se conectam com o plexo mioentérico e com o submucoso. As terminações nervosas sensoriais que se originam no epitélio ou parede gastrointestinal enviam fibras nervosas aferentes para os dois plexos do sistema nervoso entérico, o mioentérico e o submucoso, os plexos, os gânglios pré-vertebrais do sistema nervoso autônomo simpático e no sistema nervoso autônomo parasimpático, a parte para a medula espinal e o tronco cerebral, por meio do nervo vago e por meio do nervo pélvico. É interessante de observar que no sistema nervoso parasimpático, as fibras aferentes, elas correspondem aí a 80%, enquanto que as fibras eferentes, elas aí correspondem a 20%. Provocam reflexos locais e aí temos o envolvimento do sistema nervoso entérico na promoção desses reflexos locais, que acontece no próprio epitélio,
e também vai ocorrer reflexos transmitidos dos gânglios pré-vertebrais e do tronco cerebral para o trato gastrointestinal. A gente chama de reflexos longos. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de reflexos. Há diferenças entre os plexos mioentérico e submucoso. Primeiro, o plexo mioentérico ele vai apresentar uma cadeia linear de neurônios interconectados, que vai se estender aí por todo o comprimento do sistema gastrointestinal. Vamos observar aqui nessa figura, certo? Segundo, ele vai controlar a atividade muscular do trato gastrointestinal em todos os aspectos. Vai aumentar a contração tônica, que é observada nos esfíncteres, vai aumentar a intensidade das contrações rítmicas, ou seja, movimentos peristálticos, movimentos de mistura, vai aumentar o ritmo de contração e velocidade de condução de ondas excitatórias ao longo da parede do sistema gastrointestinal. Outro ponto interessante é quanto à natureza excitatória e a natureza inibitória que é observada nesse plexo. Então, como principal neurotransmissor, eu posso citar aí a acetilcolina. E aí, essa acetilcolina, principalmente nos interneurônios ali, vai ser do tipo muscarínica, certo? Então, os receptores das células vão ser muscarínicos. Quanto à natureza inibitória, aqueles neurotransmissores que são observados no plexo mioentérico, eu posso citar aí, por exemplo, o polipeptídeo intestinal vasoativo, certo? É um exemplo de um neurotransmissor que vai inibir aí a atividade motora do plexo mioentérico. O plexo submucoso ele vai estar envolvido aí na função de controle da parede interna de cada segmento do trato gastrointestinal, ou seja, secreção, absorção e contração local. Então, como eu falei, toda a camada mucosa vai ser aí inervada por esse tipo de plexo, garantindo justamente que a camada muscular da mucosa se contrai ou se relaxa, vai permitir aí também um aumento ou uma diminuição do fluxo sanguíneo para os processos de absorção e também vai regular aí as secreções que estão presentes e que são importantes nessa parede. Classificação dos neurônios entéricos. Então, nós vamos ter diversos tipos de neurônios e em cada plexo nós vamos ter os neurônios que os abastecem. Com relação aos neurônios que estão localizados lá no plexo mioentérico, nós vamos ter os seguintes tipos: os neurônios motores estimuladores, que vão produzir aí acetilcolina como principal neurotransmissor. Nós vamos ter os neurônios motores inibidores, que vão produzir o óxido nítrico como principal neurotransmissor. Interneurônios ascendentes e descendentes, aí nós temos a acetilcolina e a 5-hidroxitriptamina, a nossa querida serotonina. Como eu falei anteriormente, os receptores nessa região aqui serão muscarínicos, né? Receptores muscarínicos. Com relação aos neurônios sensitivos, o neurotransmissor que predomina, o principal, é a substância P. Vamos partir agora para a submucosa, onde nós vamos encontrar o plexo submucoso. Nós vamos ter aí também diversos tipos de neurônios. Os neurônios secretomotores não colinérgicos, que vão produzir aí e excretar o polipeptídeo intestinal vasoativo. Essa substância aqui, ela vai ter efeito contrário ao que é observado lá no plexo mioentérico. Ele vai ter efeito estimulador. Os neurônios secretores colinérgicos, produção aí de acetilcolina como principal neurotransmissor. E nós temos os neurônios sensitivos que vão produzir aí a substância P. Vamos falar agora do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. No momento vamos falar da inervação parasimpática, onde nós vamos ter aqui parasimpáticos cranianos, representados aí pelos nervos vagos, e parasimpáticos craniais, representados pelos nervos pélvicos. O nervo vago, o décimo nervo craniano,
Nervos pélvicos, representados aí pelos segundo, terceiro e quarto segmentos sacrais. Vamos observar essa figura e ver como ocorre essa inervação. Nervos vagos, eles vão inervar aí, como podemos observar, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso na sua porção proximal. Ele também vai inervar a vesícula biliar e o pâncreas. Já os nervos pélvicos, eles vão ser responsáveis aí pela inervação da porção distal do intestino grosso, né? Então, aqui o colo descendente, sigmoide e reto e ânus. Corpos celulares dos neurônios do sistema nervoso parasimpático. Então, nós vamos ter os corpos celulares pré-ganglionares e os pós-ganglionares. O pré-ganglionar, que vai estar localizado ali no tronco encefálico e na medula espinal sacral. E os pós-ganglionares, que vão estar localizados, em sua maior parte, nos plexos mioentérico e submucoso. O que é interessante de observar é que a sinapse existente aí entre os neurônios pré-ganglionares e ganglionares será do tipo nicotínico. E aí, a acetilcolina vai ser o principal neurotransmissor. Acetilcolina, cujos receptores dali das células envolvidas serão do tipo nicotínico. Com relação à inervação simpática, nós observamos aqui que ela vai acontecer justamente na região, por meio, né, dos nervos que saem da região toracolombar. Na região toracolombar vão estar contidos aí os corpos celulares, os neurônios pré-ganglionares, que vão emitir fibras nervosas que vão atravessar aqui a cadeia sináptica. Atravessam a cadeia sináptica e vão justamente fazer sinapse nos gânglios pré-vertebrais. E aí nós temos os gânglios que vão participar justamente da inervação por meio de nervos pós-sinápticos, pós-ganglionares, desculpe. Então, nós temos aqui os gânglios pré-vertebrais celíaco, representado em 1, em 2 nós temos o mesentérico superior e em 3 o mesentérico inferior. Percebam que o gânglio cervical superior ele vai fazer aí a inervação da porção proximal do esôfago. Então, todo o sistema nervoso ele vai ser inervado por esse tipo de sistema. Certo? Todo o trato gastrointestinal, vai ser inervado por esse tipo de sistema nervoso autônomo simpático. Então, aqui nesse fluxograma temos essas informações. Vai ser formada aí por corpos celulares da medula espinal e por fibras nervosas, neurônios pré-ganglionares, que terminam nos gânglios pré-vertebrais, como podemos observar aqui. Então, todos esses feixes aqui que partem correspondem justamente às fibras pré-ganglionares. Então, as fibras nervosas pós-ganglionares vão partir, então, dos gânglios pré-vertebrais, como podemos observar aqui. Então, aqui eu tenho as minhas fibras pré-ganglionares e aqui eu já tenho as minhas fibras pós-ganglionares que vão inervar os diversos segmentos do trato gastrointestinal. Lembrando que vão partir, né, dos gânglios pré-vertebrais, inervando aí todo o trato gastrointestinal. Os neurotransmissores liberados pelos terminais nervosos sinápticos, então são 2, norepinefrina, que é o principal neurotransmissor, e em menor quantidade a epinefrina. Com relação à norepinefrina, o efeito que esse neurotransmissor vai causar, ele pode ser de pequeno grau, com inibição aí direta da musculatura lisa do trato intestinal, ou em maior grau, com inibição sobre os neurônios de todo o sistema nervoso entérico. Então, percebem aí a diferença? A norepinefrina vai ser liberada aí pelos terminais nervosos sinápticos,
que vão atuar aí justamente no sistema nervoso entérico inibindo-os. Isso é o maior grau, o que predomina. Em menor grau, a inibição direta da musculatura, ou seja, vai ocorrer aí a liberação de neurotransmissor, norepinefrina, diretamente para a musculatura lisa do trato gastrointestinal. Como aí nós temos a atuação de um neurotransmissor que é emitido, que é liberado por um neurônio e que vai atuar sobre um tecido, no caso o tecido muscular liso, então aí não há ocorrência de sinapse, né? A epinefrina ela vai ser secretada também pela medula adrenal e vai chegar até o trato gastrointestinal, principalmente pelo sangue, né, inibindo também a atividade gastrointestinal. Então, tanto a norepinefrina quanto a epinefrina vão ter efeitos inibitórios. Vamos falar agora das fibras sensoriais aferentes do intestino que estão localizadas, né, na parede do trato gastrointestinal, ali na camada mucosa, né, em contato direto com o lúmen do trato gastrointestinal e colhendo todas as informações necessárias sobre esse ambiente. Então, nós vamos ter células quimiorreceptoras, células sensoriais mecanorreceptoras e osmorreceptoras, que vão manter aí contato, sinapses, né, com as células ou o nervo sensorial, que é o nervo aferente. Então, nós temos aqui, como podemos observar, a célula sensora manda a informação para o sistema nervoso entérico por meio da fibra nervosa ou do nervo aferente. Os interneurônios integram aí a informação e enviam novamente uma resposta por meio do nervo eferente, certo? Ou fibra nervosa eferente. Então, vamos lá. Muitas se originam no intestino, como podemos observar na ilustração. Algumas delas têm seus corpos celulares no próprio sistema nervoso entérico e outras nos gânglios da raiz dorsal da medula espinal. Isso aí é quando nós temos a participação aí do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, os corpos celulares vão estar situados nesses gânglios, certo? Que podem estar presentes lá no tronco cerebral e também na medula espinal, como também pode estar localizado lá nos gânglios pré-vertebrais. Os sinais transmitidos podem causar tanto excitação ou inibição da atividade gastrointestinal e múltiplas áreas da medula espinal e até mesmo o tronco cerebral recebem os sinais sensoriais do intestino, como foi já falado. Quais são, então, as substâncias ou as condições que vão causar aí estimulação desses nervos sensoriais aferentes? Então, nós temos aqui elencado 3 condições que vão ser responsáveis por essa estimulação: a irritação da mucosa intestinal, a distensão excessiva do intestino e a presença de substâncias químicas específicas no intestino. Lembrando que as células sensoras, né, os quimiorreceptores, osmorreceptores e mecanorreceptores, vão ser responsáveis aí por essa informação inicial, coleta e transfere para os nervos aferentes. Tipos de neurotransmissores e neuromoduladores do sistema gastrointestinal. Então, essa tabela ela vai trazer os principais neurotransmissores que são encontrados aí no sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático e também no sistema nervoso entérico, e a origem, né, e o efeito na atividade gastrointestinal. Então, a acetilcolina, ela tanto vai ser produzida pelo parasimpático quanto pelo entérico. E aí a função é justamente a seguinte: contração da musculatura lisa, relaxamento do esfíncter pilórico, aumento das secreções, aumento do fluxo sanguíneo e efeito trófico glandular. A norepinefrina vai ter origem aí no simpático e vai causar efeito inibitório, né?
relaxamento da musculatura lisa, contração do esfíncter pilórico, efeito bifásico sobre a secreção salivar, vasoconstrição e diminuição secundária das secreções, efeito trófico sobre glândulas salivares. O peptídeo vasoativo intestinal, o VIP, aí tem origem, aí é sintetizado pelo simpático, vai ter também ação inibitória, relaxamento da musculatura, relaxamento do esfíncter esofágico inferior, aumento da secreção pancreática. O peptídeo liberador de gastrina ou bombizina vai ter origem aí no parasimpático, vai justamente ser responsável aí pela inervação do estômago por meio do nervo vago e é produzida só nessa região. Então, o efeito estimulador aumenta aí a liberação de gastrina. Encefalinas, opioides, tanto o parasimpático quanto o entérico vão produzir esses neurotransmissores e a função estimulatória produzindo aí contração da musculatura lisa do trato gastrointestinal. O óxido nítrico vai ser aí produzido pelo parasimpático e entérico também, efeito inibitório, relaxamento da musculatura lisa. Neuropeptídeo Y, vai ser produzido pelo sistema nervoso entérico, ação estimulatória, contração da musculatura lisa. Substância P, parasimpático, vai aumentar aí a secreção salivar. Os tipos de reflexos que observamos aí na parede do trato gastrointestinal. Então, nós temos os reflexos curtos e os reflexos longos. O primeiro aqui que nós vamos falar é sobre um reflexo curto, que são aqueles reflexos que são completamente integrados na parede intestinal do sistema nervoso entérico. Então, esse tipo de reflexo ele vai controlar grande parte da secreção gastrointestinal, peristaltismo, contração de mistura, efeitos inibitórios locais, entre outros. Já os reflexos que vão ser mediados aí pelo sistema nervoso simpático, tendo aí, né, os gânglios simpáticos pré-vertebrais, né, orquestrando aí esse tipo de reflexo, eles vão transmitir sinais por longas distâncias para outras áreas do trato gastrointestinal. E aqui nós temos alguns exemplos. O reflexo gastrocólico, os reflexos enterogástricos e o reflexo cólon-ileal. No reflexo gastrocólico, ele acontece justamente quando o estômago recebe um volume significativo de refeição, então é dado sinal que é encaminhado, né, integrado aí aos gânglios simpáticos pré-vertebrais e uma vez os nervos eferentes vão lá e dão a resposta lá no intestino, promovendo aqui movimentos de massa que faz com que o conteúdo fecal seja encaminhado à frente, seja lançado adiante, né, promovendo, quando esses movimentos assim permitam, a evacuação. Então, vejam bem, o estímulo ocorre no estômago, mas a ação vai acontecer no intestino. Os reflexos enterogástricos são aqueles que o estímulo vai acontecer no intestino e o órgão que vai responder à ação será o estômago. Esse reflexo ele é importante porque ele vai inibir a ação do estômago, vai reduzir a produção de ácido gástrico e vai aí contrair o piloro, dando tempo suficiente dos processos intestinais aí acontecerem a contento. O próximo é o reflexo colo-ileal, onde o colo vai emitir os sinais que vai ser respondido lá no jejum, certo? Permitindo que o conteúdo jejunal permaneça lá por um tempinho adequado até que ele possa executar aí suas funções, né, adequadas. O próximo são os reflexos do intestino para a medula ou para o tronco cerebral e que vão voltar lá para o trato gastrointestinal. Então, temos aqui os reflexos do estômago e do duodeno para o tronco cerebral, que retornam para o estômago. Aí é aquele conhecido reflexo vago-vagal, certo? Muito comum no estômago.
Nós temos os reflexos de dor, que promovem aí a inibição da atividade gastrointestinal, e os reflexos da defecação, que vai ser estudo nosso mais adiante. Vamos agora, vimos já tudo sobre o controle nervoso do sistema gastrointestinal. Agora nós vamos estudar o controle hormonal da função gastrointestinal. Aqui nós vamos ter 5 hormônios dedicados que são produzidos pelas células localizadas na parede do trato gastrointestinal, são lançados na corrente sanguínea e vão atuar nos órgãos ou segmentos do próprio trato gastrointestinal. São 5, né? A gastrina, a colicistocinina, a serotonina, a mutilina e o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. São 5 dependentes. São produzidos na parede do trato gastrointestinal e atuam nesse trato gastrointestinal. Pois bem, vimos logo no começo, né, que a regulação hormonal, ela consiste na liberação de hormônios gastrointestinais, né, que caem na circulação porta e que vão exercer funções fisiológicas nas células-alvo, as quais vão apresentar, como já foi falado, né, os receptores específicos para o hormônio. Mesmo com a interrupção das conexões nervosas locais, os efeitos hormonais ainda persistem. Por quê? Porque a célula enteroendócrina, ela mantém contato direto com a luz, com o lúmen do trato gastrointestinal. Então, ela consegue monitorar as condições das secreções e até mesmo do ambiente, por meio das microvilosidades. Na aula passada, vocês viram lá a célula do tipo aberta. Então, ela é uma célula do tipo aberta. Então, mantém aí contato direto com o lúmen intestinal e gástrico, dependendo do tipo de célula que a gente, né, estiver falando aqui. Pois bem, então ela mantém esse contato direto, então ela consegue monitorar, ela, uma vez o estímulo presente seja captado por essas células, ela vai realizar a exocitose com liberação do hormônio para a corrente sanguínea. E pronto. Por isso que o sistema nervoso, ele pode atuar sim, mas aí com a sua interrupção não causa nenhum dano aí com relação à excreção dos hormônios. Aqui nós temos a localização desses hormônios, a localização não, aonde esses hormônios eles são sintetizados e excretados por células específicas, que são células enteroendócrinas. Bem, a gastrina, ela vai ser sintetizada e excretada no estômago, colicistocinina, duodeno, jejum e ilho, da mesma forma a secretina, o GIP, duodeno e jejum, da mesma forma a motilina. Percebam que na gastrina a tendência é que a população de célula responsável pela sua síntese e excreção diminua gradativamente, né, quando vai se distanciando, vai ficando mais distal. Vamos então estudar um pouco desses hormônios. Vamos lá, para a gastrina. A gastrina, ela faz parte da família gastrina colicistocinina. Ela pode ter aí, dependendo do tipo, na G17, 17 aminoácidos, né, constituindo a sua molécula, e na G34, 34 aminoácidos constituindo a sua molécula. Então, perceba que eu tenho aí 2 tipos de gastrina. Uma gastrina curta e uma gastrina longa. Essa gastrina curta, ela vai ser produzida, ela é sintetizada e excretada principalmente no período digestivo, ok? Enquanto que a G34, ou longa, ela vai estar bem presente aí no período interdigestivo. Isso acontece porque a molécula grande, ela vai ter aí uma meia-vida maior quando comparada aí com a gastrina pequena. Essa gastrina pequena, ela tem uma meia-vida mais curta, então vai ser logo utilizada
no período interdigestivo, ou no período digestivo, enquanto que no período interdigestivo ainda permanece aí a atuação da G34. As células secretoras, as células G, que estão localizadas aí no antro do estômago do duodeno em jejum. Como eu disse, decrescendo aí a quantidade de células na região aqui do jejum. Quando chega aqui, a gente já tem uma população aí de células G bem menores. Com relação ao estímulo da secreção, nós vamos ter aqui muitos. Então, vamos lá para alguns, né? Produtos da hidrólise proteica. E aqui nós temos aminoácidos, peptídeos. Como principais aminoácidos, nós temos a fenilalanina e o triptofano. São os principais aminoácidos que vão estimular a secreção da gastrina. A distensão gástrica também promove a secreção. A estimulação vagal por meio do peptídeo liberador de gastrina, também a bombizina. Reflexos intramurais envolvendo a acetilcolina. Secreção de ácido gástrico. Não, aqui já é ação. Sim, vamos voltar aqui porque falta falar uma pequena informação. Algumas substâncias, como por exemplo, o café descafeinado, o cálcio e o vinho, eles também estimulam a secreção de gastrina. Já o álcool, mesmo que tenha o teor alcoólico do vinho, a estimulação ela vai ocorrer de forma indireta, certo? De forma direta são essas substâncias. Então, algumas substâncias elas acabam naturalmente estimulando aí a secreção de gastrina. Quanto à ação da gastrina, então a gastrina ela vai estimular a secreção de ácido gástrico, ácido clorídrico pelas células parietais e também vão promover aí o crescimento da mucosa gástrica, efeito trófico. A inibição da secreção da gastrina, quando é que acontece? Quando o pH dos conteúdos gástricos estão muito baixos ou na presença aí da somatostatina, desse querido hormônio que tem a função de inibir todos os hormônios peptídicos. Hormônio peptídico é inibido pela somatostatina. O que é interessante também de observar é que o ambiente, esse baixo pH existente nos conteúdos gástricos, acaba estimulando também a secreção da somatostatina. Colicistocinina, também pertencente aí à família gastrina, colicistocinina, contém 33 aminoácidos formando a sua molécula. É sintetizado e excretado pelas células I, que estão localizadas aí no duodeno, jejuno e íleo. São estimuladas aí por produtos da hidrólise lipólica e proteica, ou seja, ácidos graxos, aminoácidos e peptídeos. A ação, né? Vai estimular aí a secreção de enzima das células acinárias do pâncreas, a contração da musculatura lisa da vesícula biliar e o relaxamento do esfíncter da ampola hepatopancreática, o esfíncter de Oddi. Mais ação também são observadas. Vai ser responsável aí pelo crescimento do pâncreas exócrino e da vesícula biliar, tendo efeito trófico, e vai potencializar aí a ação da secretina. Outra função, né? Inibe aí o esvaziamento gástrico e também inibe o apetite. Nessa figura, nós temos aqui as sequências de aminoácidos da gastrina e colicistocinina. Então, observe que na gastrina pequena, nós vamos ter na região terminal aqui, C-terminal, 4 aminoácidos que correspondem aí ao fragmento mínimo para a forte atividade. Então, basta ter a presença desses 4 aminoácidos que já é eficaz aí a ação da gastrina. Na gastrina grande, percebam que temos também a presença desses 4 aminoácidos presentes lá na região C-terminal. Com relação à colicistocinina, também nós vamos ter uma sequência aqui de 4 aminoácidos que se repetem no mesmo local C-terminal, aí tanto da pequena gastrina quanto da grande gastrina.
E o fragmento mínimo para a forte atividade é representado aqui por 7 aminoácidos. Secretina, né, que foi o primeiro hormônio aí a ser descoberto, descrito, faz parte aí da família secretina-glucagon, contém 42 aminoácidos, são sintetizados e excretados pela célula S, que está localizada lá no duodeno, jejum e ilho. Os estímulos para sua secreção são pH ácido do quimo gástrico, aí por volta de 4,5, e ácidos graxos. A ação vai estimular aí a secreção de íons de bicarbonato pelas células dos ductos pancreáticos e biliares, vai promover a contração do piloro, vai potencializar aí a ação da colicistocinina e vai promover aí o crescimento do pâncreas exócrino, efeito trófico. Ação. Aqui agora a gente vai ver a inibição. O que é que ela vai promover? Vai inibir aí a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais, vai inibir a secreção de gastrina pelas células G do antro gástrico, vai inibir o efeito trófico da gastrina sobre a mucosa gástrica. O nosso quarto hormônio gastrointestinal dedicado, o peptídeo inibidor gástrico, o GIP, ou peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Pertence à família secretina-glucagon, contém 27 aminoácidos, é produzido e secretado pelas células K, que se localizam aí no duodeno e jejum. O estímulo para sua secreção são produtos da hidrólise dos 3 macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas aí. Sua ação vai estimular aí a liberação de insulina pelas células betas das ilhotas pancreáticas e vai inibir aí a secreção de ácido clorídrico gástrico e também vai reduzir a motilidade gástrica, consequentemente. Nessa figura, nós vamos ter aqui a presença das sequência de aminoácidos que constituem aí os hormônios peptídicos pertencentes aí à família secretina-glucagon. Então, nós temos aqui o GIP, o glucagon, secretina e o VIP. Percebam que na sequência dos aminoácidos que constituem aí esses hormônios, eu vou ter a repetição da sequência em alguns. Por isso que eles são colocados na mesma família, porque nós vamos ter aí a presença de alguns aminoácidos presentes no mesmo local. Como, por exemplo, aqui, glicina, glicina, certo? Então, sequências de aminoácidos na mesma localização em hormônios diferentes. Isso é o critério, são esses os critérios para a colocação desses hormônios dentro dessa família. A motilina é o último hormônio gastrointestinal. Ele não tem uma família aí pré-estabelecida. Contém aí contém 22 aminoácidos e é produzido pela célula M, que está localizada aí no duodeno e jejum. O estímulo para a secreção corresponde aí à fase com o complexo migratório mielétrico. Esse complexo migratório mielétrico corresponde a surtos periódicos a cada 60 minutos, que faz com que ocorra a atividade muscular aí do trato gastrointestinal no período de jejum, ou seja, no período interdigestivo. Então, ocorrem esses surtos de 60 e 60 minutos. E acredita-se que são justamente esses surtos que promovem aí a estimulação da secreção de motilina. A ação aí é estimular aí a motilidade gastrointestinal no período interdigestivo. Vamos falar um pouquinho sobre os hormônios candidatos, hormônios gastrointestinais candidatos. Estes ainda não se chegou a uma conclusão absoluta, se são de fato hormônios gastrointestinais dedicados, Eles ainda estão sendo submetidos a estudos, para poder serem criteriosamente classificados, como hormônios dedicados. Ainda tem algumas questões a serem analisadas. Pois bem, vamos partir. São 3 hormônios candidatos.
O primeiro deles é o polipeptídeo pancreático. Ele contém aí 36 aminoácidos, é produzido pelas células PP presentes lá no pâncreas. O estímulo para sua secreção são produtos da hidrólise de macronutrientes, predominantemente os produtos da hidrólise proteica, como peptídeos e aminoácidos. A sua ação, ela inibe as secreções de enzimas e de íons de bicarbonato do pâncreas. O enteroglucagon contém aí 37 aminoácidos, é sintetizado e excretado pelas células L no íleo e colo. A estimulação para sua secreção são produtos da hidrólise dos lipídios e dos carboidratos, ácidos graxos, né, glicose, galactose e por aí vai. A ação retardam aí o esvaziamento gástrico, promove aí a homeostasia da glicose e renovação da mucosa intestinal. Essas são as ações promovidas pelo enteroglucagon. O peptídeo YY, ele é secretado pela célula L na parte distal do duodeno do intestino delgado e colo. O estímulo para a secreção é o lipídio luminal e sua ação é a inibição da mobilidade gastrointestinal, redução da secreção do ácido gástrico e secreção de cloreto pelo epitélio intestinal. Sinalização da saciedade também é outra função, então é um neuropeptídeo, ou desculpem, é um hormônio gastrointestinal, um candidato, né, ao hormônio gastrointestinal, que tem aí é um forte candidato para estudos, né, no tratamento aí da obesidade. Vamos agora para o controle parácrino imunológico da função gastrointestinal. Antes disso, existe um hormônio, a grelina, que ela é sintetizada e excretada no estômago. No entanto, a grelina, ela não é considerada um hormônio dedicado, nem um hormônio candidato, porque o seu local de atuação é lá no cérebro, né? Lá no hipotálamo. Então, esse hormônio, ele está relacionado à fome, certo? Ao sentir fome. Então, por isso que ele não é considerado, é um hormônio gastrointestinal, mas ele não é um hormônio dedicado, porque a sua via de ação, né, ele não vai, suas células-alvo não se localizam no trato gastrointestinal, né, fica além. Vamos agora para esses hormônios, vamos para a regulação parácrina e justácrina, começando aí com a histamina, né, que são produzidas aí pelas células semelhantes a enterocromafins e por mastócitos também. Então, quando eu coloco os mastócitos aqui, que são células que fazem parte aí do sistema imune, então eu tenho aí uma função justácrina, né? Também. Então, são produzidos aí, o local de secreção é o estômago e a ação é estimular a secreção de ácido clorídrico e também tem ação aí na secreção intestinal de cloreto. O próximo, somatostatina, que como vimos, né, tem função aí de inibir todos os hormônios peptídicos. Esse hormônio, ele não é, eu posso considerar como hormônio, mas também posso considerar como uma substância parácrina. É produzida pelas células D, que estão localizadas lá na mucosa gástrica e duodenal, e o estímulo é a concentração hidrogeniônica do lúmen gástrico elevado, ou seja, o pH ácido, né? Ação: inibição da secreção dos hormônios gastrointestinais, inibição da secreção de ácido clorídrico pelas células parietais. A 5-hidroxitriptamina, né? A nossa serotonina, vai ser produzida aí pelas células enterocromafins, mastócitos e neurônios enteroendócrinos. Se a gente observar aqui, temos uma regulação parácrina, justácrina e neurócrina, né?
Ação: regulação do funcionamento do músculo liso e da absorção de água através da parede intestinal. As prostaglandinas, aqui regulação justácrina promovida aí pelos miofibroblastos subepiteliais. É ação, secreção intestinal e regulação vascular. Adenosina, também regulação justácrina. Vai ser produzido por vários tipos celulares e vai mediar aí a secreção intestinal e regulação vascular, né? Regula a secreção intestinal e regulação aí da circulação sanguínea, né? Regulação vascular, circulação sanguínea. Pois bem, sim, antes que eu esqueça, a colicistocinina e a secretina, além de serem hormônios endócrinos dedicados, eles também são hormônios, não hormônios, mas também atuam como reguladores parácrinos, certo? É isso que eu quero dizer. São hormônios, né? São produzidos lá por células enteroendócrinas, podem cair na corrente sanguínea, atingir as células-alvo, como também tem uma regulação justácrina local, lá nos locais onde as células sintetizam e excretam, né? Duodeno, jejunum, íleo. Vamos agora para a clínica. Vamos ver um caso, uma doença que é conhecida como doença de Hirschsprung. Essa doença ela tem a seguinte definição. Trata-se aí de um distúrbio congênito poligênico do sistema nervoso entérico, caracterizado por incapacidade para eliminar o mecônio ao nascer ou por prisão de ventre crônica grave na infância. Essa é a definição da doença de Hirschsprung. Os sintomas que são observados nesses bebês: constipação, megacolo e estreitamento do segmento do colo em reto, como podemos observar aqui na figura, certo? Então, em decorrência da ausência aqui do sistema nervoso entérico, nós temos essa musculatura, esse segmento aqui, ele é atrofiado. Observem aqui a distensão dessa porção aqui do colo sigmoide, né? Em decorrência do acúmulo aí das fezes. A causa: ausência das células ganglionares, tanto do plexo submucoso como do plexo mioentérico. E o efeito é o não relaxamento dos segmentos agangliônicos em resposta à distensão proximal. Ou seja, existe a ausência desse sistema nervoso entérico e, como a gente viu, o sistema nervoso entérico, ele comanda, ele regula a atividade do trato gastrointestinal, principalmente a motora, certo? Então, a ausência desse plexo acaba aí acarretando o desenvolvimento dessa doença. E o tratamento sempre será cirúrgico com a remoção desse segmento aí do intestino em que é desabastecido de sistema nervoso entérico, ou seja, onde tem a ausência das células ganglionares. Aqui nós temos a referência bibliográfica consultada para a construção desse conteúdo. As imagens foram obtidas nesses sites, também para a construção desse conteúdo. E a gente fica por aqui e até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem, pessoal, entrar em contato comigo, tá certo? Então, até a próxima aula.